Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a igreja nesta manhã e por todos os dias das nossas vidas. Contraste bem definido pela palavra de Jesus, crentes e descrentes. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos revelação pelo Teu Santo Espírito, da Tua palavra que iremos estudar nesta manhã. Por favor, Pai, que ela encontre local em nossos corações e que, através dela, nós tenhamos vida, tenhamos prática, nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam, Senhor, pela prática da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, João capítulo 8. Vamos do 37 até o final agora, com a permissão do Senhor. A gente termina o capítulo 8 do Evangelho segundo o apóstolo João. João 8, 37 ao 59. Diz assim o texto sagrado, preste atenção. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Este trecho relatado pelo apóstolo João, no final do capítulo 8, ele enfatiza, e eu peço que você note isso, ele enfatiza a importância fundamental da palavra de Jesus, a palavra de Deus, que distingue
claramente, notoriamente, aqueles que são crentes verdadeiros dos que são descrentes. E exatamente como o escritor de Hebreus definiu a palavra de Deus como sendo o meio usado por Deus para apurar, para revelar crentes e descrentes. E o texto está lá no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada ou cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e propósitos e intenções do coração. Como nós temos visto, as palavras de Jesus, as conversas de Jesus, ele em diversos momentos, se você fizer se você repassar os capítulos anteriores, você vai ver que os ensinos de Jesus, ele, ao falar para uma multidão, ou em particular, vem progressivamente crescendo e se intensificando, chegando aqui no capítulo 8, no confronto com esses pecadores. E isso tem se intensificado, tanto mais se aproxima o momento da sua crucificação. Aqui nesse momento é aproximadamente 6 meses antes da morte de Jesus Cristo na cruz. E eu preciso dizer a vocês que as palavras de Jesus aqui nesta conversa com aqueles judeus, e sobretudo nestes meses que antecedem a sua morte de cruz, elas podem ser resumidas como foram pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos sinóticos, com a seguinte expressão que ele mesmo declarou: eu não vim trazer paz, mas espada. Você nota aqui, agora caminhando no final do capítulo 8, que as palavras de Jesus são palavras não de paz, mas de espada. Jesus não é o príncipe da paz, como acabamos de cantar? Como que ele não traria paz? Esta metáfora Jesus expressou lá nos evangelhos sinóticos diz respeito à separação inevitável que haveria entre aqueles que crescem nele e aqueles que não crescem nele. E nesse sentido, as palavras de Jesus são como uma espada, simbolizando um corte, simbolizando uma ruptura, simbolizando uma separação nítida, radical, indisfarçável entre os crentes verdadeiros e os incrédulos. A palavra de Jesus promove esse ponto, essa linha, essa divisão indisfarçável entre crentes e descrentes. Nesse contexto, então, Jesus continua a conversa dele com aqueles judeus que, a princípio, haviam crido nele. Porém, vocês vão perceber que a fé que eles ostentavam não era uma fé genuína, era uma fé falsa, era uma fé produzida por eles mesmos. E essa fé, ela estava dissociada, ela estava separada, ela não estava atrelada à palavra de Jesus e à consequente prática da palavra de Jesus. Se você olhar como nós vimos, Jesus, versículo 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Algumas pessoas manifestaram crença em Jesus Cristo, e Jesus disse para essas pessoas que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, o 32, e a verdade vos libertará. Creram em Jesus? Creram, Jesus disse. Se vocês então creram de fato, permanecem na minha palavra, então vocês são meus discípulos. Se não permanecer, não são. Não creram de fato. É uma fé genuína, não é uma fé genuína, é uma fé fingida. É uma fé produzida pelos próprios ouvintes que não ouviram de verdade para crer. Isto faz toda a diferença na vida daquelas pessoas e na vida das pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje.
A palavra de Jesus trouxe à tona o que estava no coração daqueles pseudo-crentes. A palavra de Jesus, como uma espada, separou. Ali naquele momento trouxe à tona se de fato aqueles seus ouvintes, aquela sua audiência era de fato crente nele. A palavra de Jesus é como uma espada afiada, que discerne as intenções e os propósitos do coração. Por isso eu dividi o trecho aqui em 3 partes, dessa conversa final de Jesus aqui no capítulo 8. A primeira parte é do versículo 37 até o 43, que tem como título: Crentes verdadeiros guardam a palavra de Deus. A segunda parte, do 44 ao 51, descrentes vivem em mentira e falsidade, caminhando para a morte eterna. E a última parte, terceira, do 52 ao 59, a palavra de Jesus revela e distingue os crentes falsos e os verdadeiros. Vamos então à primeira parte, para a gente ir caminhando na exposição do trecho nesta manhã. Primeira parte então, do 37 até o 43, crentes verdadeiros guardam a palavra de Jesus. Então Jesus aqui ele continua essa conversa com aqueles judeus que haviam crido nele. Olha o 37, bem sei que sois descendência de Abraão. Eles falavam, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Eles repetidamente falavam isso, e existia principalmente no Sinédrio esse título, essa carteirada que eles davam, nós somos filhos de Abraão. Então temos Abraão por pai. Por quê? Abraão é o pai da fé. Abraão é um representante primário dos hebreus, dos judeus, como aquele que teve uma fé genuína. Abraão. Nós somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão. Então Jesus diz, bem sei que sois descendência de Abraão, ou seja, tem uma linhagem abraâmica. Contudo, procurais matar-me. Por quê? Olha a espada de Jesus Cristo. Porque a minha palavra não está em vós. Vocês são descendência de Abraão, vocês dão carteiradas por aí dizendo, somos filhos de Abraão, ok, mas vocês querem me matar. Por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. Os mesmos que manifestaram crença em Jesus, nós vimos no início do capítulo 8, esses mesmos queriam matar Jesus. Por quê? Jesus responde, porque eles ficaram indignados com Jesus ao serem confrontados pela palavra de Jesus. Eles ficaram indignados ao ouvirem que eles careciam de libertação, mas eles falaram, livre do quê? Nós somos livres, nós nunca fomos escravos, de nada. Jesus, vocês não se conhecem, vocês precisam de libertação. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Vocês não se conhecem, porque a minha palavra não está em vocês. Vocês precisam de verdadeiro arrependimento, vocês precisam de verdadeira conversão. E eles falaram, não, nós não precisamos de libertação, nós somos livres. De fato, a palavra de Jesus não estava neles. Crer verdadeiramente implica em guardar a palavra de Jesus, ter a palavra de Jesus no coração para viver por meio dela. Isso é guardar. Guardar a palavra de Jesus é ouvir, é reter e praticar. Jesus é claro com relação a isso. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, guardarem a minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Mas eles não entenderam isso. Eles achavam que eles eram livres e não creram em Jesus Cristo, o Messias que estava ali diante deles. O Senhor, Deus dos céus e da terra, estava diante deles, carne e osso, falando da parte do Pai, se revelando às pessoas. Mas eles estavam endurecidos de coração, porque a palavra de Jesus não estava no coração deles. 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. E ele falando para aqueles ouvintes ali, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Olha só a presença eterna de Jesus com Deus Pai, a Trindade junta. Eu falo aquilo que eu ouvi de Deus Pai ou do meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus ele começa a lançar para eles assim a respeito de paternidade. Eu falo aquilo que eu ouvi, o que eu vi do meu Pai, mas vocês
Porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Em vosso pai. Vocês vão perceber que em vosso pai. Em vosso pai. Aí eles vão ficar com aquilo na cabeça. Pai, tá, nosso pai. Ok. 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. O nosso pai é Abraão. Será? Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? O que Abraão praticou? Abraão creu verdadeiramente nas promessas de Deus reveladas pela palavra de Deus, e ele viveu segundo o que ele creu da palavra de Deus. Quais são as obras de Abraão? Crer e praticar. Creu na promessa de Deus revelada por sua palavra, e ele viveu segundo aquilo que ele cria. Essas foram as obras de Abraão. Por isso Jesus fala: então, se vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? E Jesus ali agora ele aplica para eles: creiam em mim e vivam segundo os meus mandamentos. Abraão não fez nada para ser salvo. Abraão não fez, as obras de Abraão não foram práticas de obras. Não, o que Abraão fez foi crer. E naquilo que ele creu, ele viveu. Ele creu nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Praticai as obras de Abraão. Então, se vocês se julgam filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, creiam verdadeiramente como Abraão creu na palavra de Deus, e vivam como filhos de Abraão, crentes genuínos. Porém, a fé daqueles homens não era genuína, era uma fé produzida, era uma fé que eles queriam, sabe o que? Eles queriam milagres. Eles estavam vendo Jesus como alguém que dava pão fresco, alguém que dava água fresca, um líder político que poderia libertar Jerusalém e Israel de um modo geral da opressão ou do Império Romano, um líder político. Mas não estavam vendo Jesus como Salvador, como aquele que libertava os filhos do diabo para o império dele, para o reino de Jesus Cristo. Eles não estavam vendo isso ali diante deles, o verdadeiro libertador. Eles não estavam crendo verdadeiramente em Jesus. Olha o 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, vocês estão desobedecendo ao pai de vocês, Abraão. Abraão não fez isso que vocês estão fazendo. Abraão creu verdadeiramente, vocês não estão crendo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Segundo momento que Jesus fala: vocês estão fazendo a obra de vosso pai. Qual pai? Nosso pai é Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Será? Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora eles já não querem mais usar o argumento de falar que são filhos de Abraão. Agora eles falam: não, agora nós somos filhos de Deus. Se você, Jesus, está dizendo que é filho de Deus, nós também somos seus irmãos. Não, nós somos filhos de Deus também, todo mundo é filho de Deus. Temos um pai que é Deus. 42, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse, aqui Jesus está dizendo, a espada de Jesus dizendo que eles não eram filhos de Deus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. E amar aqui é guardar os mandamentos de Jesus, é praticar a sua palavra. E Jesus continua: porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha só essa conexão de Jesus com Deus e Deus com Jesus. É isso que Jesus estava dizendo claramente para aquelas pessoas. 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E a resposta é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Perceberam? Vocês estão percebendo a ênfase do trecho nas palavras de Jesus, ou a palavra de Jesus, a espada de dois gumes, aquilo que divide, a palavra de Jesus que traça uma linha nítida para crentes e descrentes. A palavra de Jesus faz isso, a palavra de Deus faz isso. Tem muitos crentes, entre aspas, que acham que são filhos de Deus, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Acham que são crentes, mas não têm
apego algum pela palavra do Deus que falam que creem. Não tem prazer na palavra de Deus. E é justamente esta condição que faz com que muitos sejam tidos como bastardos e descrentes. Eles recusam ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Não tem prazer na palavra de Deus, tem aversão pela verdade. Incomoda quando ouvem a palavra de Deus. Ouvir tem um sentido de guardar. Ouvir, o que Jesus está dizendo aqui, aqueles que ouvem, quem tem capacidade para ouvir, e isso é só pelo Espírito, lógico, quem tem capacidade de ouvir é guardar, ouvir é guardar, é amar a verdade, é crer verdadeiramente na verdade, é confiar na palavra de Deus, é amar a verdade da palavra de Deus e viver por ela. Praticar aquilo que você ouve da palavra e guarda da palavra e ama da palavra em seu coração. Isso é resultado de alguém que é crente verdadeiramente. Eu quero praticar os mandamentos do meu Jesus, porque Ele disse: quem me ama, pratica o que eu ensino. É nítido, não tem meio termo, não tem chance. Não tem outra maneira. Ou é a palavra de Deus ou está fora. Perceberam que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que divide, que marca, que distingue aqueles que são e os que não são. Neste trecho aqui, a importância da palavra de Deus. E nós precisamos compreender, como igreja, que a palavra de Deus ela é fundamental para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é fundamental para a sua e para a minha crença, para a nossa saúde espiritual, para a saúde da nossa fé. A palavra de Deus ela é fundamental para a nossa fé. Mas infelizmente há cultos por aí, em inúmeros lugares e igrejas, nos quais cada vez menos a palavra de Deus é pregada, cada vez menos a palavra de Deus é anunciada. O culto ele inicia com 50 minutos de louvor, tem 10 canções para começar, de 5 minutos cada uma. Aí tem luzes focadas, tem gelo seco, tem fumaça, tem toda aquela produção. Aí de repente tem 20 minutos, depois dos 50 de louvor, 20 minutos de apelo financeiro. Teologia da prosperidade, você tem que dar para receber. 20 minutos fazendo uma lavagem cerebral no povo, depois mais 30 minutos de 10 grupos de dança, de louvor, o grupo das senhoras, o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo dos jovens, o grupo dos casados, o grupo dos solteiros. Aí lá pelas tantas o pastor sobe ao púlpito, vamos pregar a palavra de Deus, lê 2 versículos, fecha a Bíblia e fala: tá bom por hoje. Já nos divertimos bastante, fizemos trenzinho. Hoje o culto foi show, de fato foi show, mas sem palavra não há adoração ao Senhor, não há conhecimento do Deus verdadeiro, não há conversão, não há pregação da espada que divide crentes e descrentes, que revela, que distingue. A palavra é o centro do culto, a pregação da palavra é o momento mais importante do culto de adoração a Deus. Ah, Rodrigo, então eu posso faltar ao louvor? Não, você não pode, você tem que estar do início ao fim. Cante o primeiro louvor e vá até o amém. Corra para você participar do louvor. Mas o momento da pregação da palavra é o momento mais importante, onde Deus está falando com o seu povo. A espada está sendo desembainhada. Por isso que cada vez menos entendem a linguagem de Jesus. Por isso que cada vez mais há analfabetos bíblicos. A criação de conceitos humanos travestidos de gospel. Totalmente longe da palavra de Deus. Totalmente contra os princípios de Deus, mas como se fosse princípios de Deus. Isso tem sido ensinado e tem carregado multidões. Ontem nós estávamos numa lanchonete, eu, a Rayane e as crianças,
E em frente à lanchonete tem uma igreja. E naquele momento ali nós ficamos 15 minutos no máximo. E nos 15 minutos que nós estávamos lá na lanchonete do lado de cá, e dava para ver a igreja do lado de lá, e a gente olhou, a Rainha falou: nossa amor, você viu aquela mulher que fica rodando? Ela não parou de rodar. A mulher não parava de rodar, de pular, e todo mundo gritando, e um playback rodando, e todo mundo cantando, e pulando, e girando. Eu não posso dizer que não houve pregação da palavra, mas naqueles 15 minutos que nós estávamos ali, aquela mulher rodou, eu acho que se eu rodasse um quarto de volta dela, eu já ficaria tonto. E só isso. E vocês sabem do que eu estou dizendo. E a pregação da palavra, e a vida para a igreja, e aquilo que salva, e aquilo que distingue. Cadê a palavra? Muito show, muita produção, muito emocionalismo, mas pouca realidade, pouca centralidade nas Escrituras. São incapazes de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E essa incapacidade que Jesus explica aqui, ela não é uma incapacidade física, não é porque são surdos, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, não é porque eles são surdos. Essa incapacidade é uma incapacidade espiritual, ela causa um incômodo ao ouvir a verdade. Pessoas que têm a incapacidade de ouvir Jesus, a palavra de Jesus, quando a ouvem, ficam incomodadas a ponto de se sentirem mal, de rejeitarem, como o apóstolo Paulo diz, de suprimirem a verdade. Joga para lá, joga para cá. Mas aí quando chega num ambiente onde a palavra ela é distorcida, ou ela é temperada com emoção, com eu, com egocentrismo, causa coceira no ouvido. É isso que eu quero ouvir. Aí acolhe bem aquela palavra misturada, aquela palavra antropocêntrica, aquela palavra que não tem Deus, causa coceira nos ouvidos. Pessoas buscam palavras que afagam o ego, mas que não confrontam o pecado, e não salva. Não é a espada que está sendo desembainhada. Para muitos há uma ilusão de serem filhos de Deus, como eles disseram que somos filhos de Abraão, depois eles falaram: nós somos filhos de Deus. Porque filho de Deus de verdade ouve e ama as palavras de Deus e do seu Filho Jesus. Ponto final. Filho deseja e se esforça para pôr em prática a palavra de Deus em sua vida, e ponto final. Será que todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que Deus adotou em amor para ser seu filho, para fazerem parte de sua família, como nós estudamos na IBD sobre a adoção. E esses filhos guardam a sua palavra, a amam, praticam essa palavra, como revela o Salmo 119, nos seus 150 versículos. O salmista fala exclusivamente da palavra de Deus, ali nos 150 versículos do Salmo 119. Eu amo os preceitos do Senhor, eu pratico a palavra de Deus, eu guardo as instruções, os preceitos. 150 versículos. Se você ler os 150, há pelo menos a ocorrência de um termo referente à palavra de Deus: estatutos, princípios, palavra, lei. Ama a palavra, vive a palavra. Primeira parte então: crentes verdadeiros guardam a palavra de Deus. Avalie-se a si mesmo diante desse primeiro ponto. Segunda parte, do 44 ao 51. Descrentes vivem em mentira e falsidade, caminhando para a morte eterna. Se alguém achou que as palavras de Jesus até aqui elas estavam sendo pesadas, estavam sendo ofensivas àqueles pretensos crentes, naquela audiência de Jesus, agora Jesus deixa muito bem claro o que ele gostaria de dizer, e ele revela sobre a filiação daqueles que acham que creem, mas não guardam a sua palavra. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus fala: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Papo reto. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus, vós sois do diabo, que é o pai de vocês. Nossa, que ofensivo. Espada, meu irmão. Espada. Não é aquela escovinha que causa coceira nas costas. É espada que divide, que revela, que distingue crentes e descrentes. Não é Abraão o pai deles? Não, é o diabo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Satisfazer os desejos, aqui Jesus está dizendo que eles querem seguir os preceitos dele, o ensino dele.
a palavra do diabo. Olha a coerência do ensino de Jesus. Quem é de Deus ama a palavra de Deus e vive segundo a palavra de Deus. Quem é do diabo quer satisfazer os desejos do pai diabo, vivendo conforme os preceitos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus está ensinando a respeito do caráter de Satanás, a criatura Satanás. Pai da mentira, fala mentira, não é verdade, nada do que o diabo faz é verdadeiro, nada. Não há verdade em Satanás. E todos aqueles que são filhos de Satanás vivem na mentira. Os descrentes vivem em falsidade, porque é mentiroso e pai da mentira. 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Vocês perceberam aqui que a palavra de Jesus ela não tem meio termo? Ou a pessoa ouve, ou a pessoa guarda, ou a pessoa ama a sua palavra, sendo crente verdadeiro e verdadeiro filho de Deus, ou não ouve, não guarda, não ama a palavra de Jesus, sendo mundano, mentiroso, falso, descrente, e tendo a mentira como irmã e o diabo como pai. Não tem meio termo. Todo crente verdadeiro é filho de Deus, e todo descrente genuíno é filho do diabo. 46, quem dentre vós me convence de pecado? Aí Jesus pergunta, quem dentre vós, algum pode me dizer, apontar o dedo para mim e falar, você tem pecado? Ninguém conseguia enquadrar Jesus em algum descumprimento da lei, a lei que era a palavra de Deus proferida para o seu povo. Ninguém conseguia provar que Jesus descumpria a lei, porque ele falava e ele vivia a verdade de Deus. Jesus falava da parte de Deus e vivia conforme essa palavra. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ah não, falar que é do diabo é muito ofensivo, então fala, você não é de Deus. É do diabo, não é de Deus. Igreja, Jesus ele está dizendo isto para as pessoas que haviam manifestado crença nele, porque eles não são de Deus, porque eles não dão ouvidos à palavra de Deus revelada em Jesus. Olha o 48, responderam pois os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Aí Jesus disse já, falando que eles eram do diabo, falando que eles eram mentirosos, falando que eles eram irmãos da mentira e filhos do diabo. Aí sabe qual é o argumento deles? Eles usam um argumento ofensivo no sentido de mexer na honra de Jesus, argumentos discriminatórios, fugiram. Quando uma pessoa não tem um argumento na verdade, pautado na verdade, sabe o que eles usam? Eles usam pontos, subterfúgios, caminhos secundários para mexer na honra da pessoa. Ah, mas também você, né? Você é palmeirense. Ah, mas também você, né? Eu vejo que você já mentiu. Ou inventa argumentos. Ah, você veio de tal terra. Ah, Jesus, você é um samaritano. Samaritano era um termo depreciativo para os judeus do sul, da Judéia. Você é samaritano. A infantilidade do argumento deles. Não conseguem confrontar, porque não estão baseados na verdade. Você é samaritano e tem demônios. 49, replicou-lhes Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honrar aqui é obedecer, tá? Eu obedeço, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais, vós me desobedeceis. Esse trocadilho de palavra que Jesus mostra. Eu não tenho demônios, quem honra, quem obedece ao Pai não tem demônios, pratica a palavra de Deus não tem demônios, mas vocês, que são filhos do diabo, me desonram e não obedecem a palavra do meu Pai. 50, eu não procuro a minha própria glória, há quem a busca e julgue. Esse versículo 50 aqui, a interpretação correta é que Jesus faz referência, quando ele fala assim, eu não busco a minha própria glória, ele sempre tem dito isso, né? Jesus sempre disse, eu não busco a minha própria glória,
o Pai que me glorifica, o Pai que me honra. Eu não busco a minha própria glória, eu não vim de mim mesmo, o Pai que me enviou. Aí quando ele fala assim, há quem a busque e julgue, presta atenção, a interpretação aqui que Jesus faz referência a Deus Pai. Deus Pai, como sendo aquele que cuidaria da honra e da reputação de Jesus, o Filho. Sabiam? Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque e julgue, o Pai cuida da minha reputação, da minha honra. Eu não preciso ficar me defendendo, Jesus está dizendo. O Pai cuida de mim, meu Pai cuida de mim, da minha honra, da minha glória, da minha reputação. Jesus, ele depositou a sua vida, a sua reputação, a sua honra nas mãos de Deus Pai. E o que Deus Pai fez? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus entregou a sua reputação, a sua honra, a sua vida nas mãos do Pai, e o Pai o exaltou. Aleluia. Há quem busca e julgue, e decide, e cuida de mim. Deus Pai cuida de mim. Vocês estão falando que eu tenho demônio? Vocês estão falando que eu sou samaritano? Isso não importa para mim, porque Deus Pai tem cuidado de mim. Então Jesus deixa bem claro o caminho dos descrentes do 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ponto final. O inverso é verdadeiro. Se alguém não guardar, guardar é ouvir e praticar, é reter pela fé e viver pela fé baseados na palavra de Deus. O inverso desse versículo é: se alguém não guardar a minha palavra, morrerá eternamente. Tem uma terceira via aí? Tem algum atalho, você percebeu? Tem algum parênteses que Jesus deixou? Não. Ou ouve e tem vida eterna, ou não ouve e vai para a morte eterna. Terceira parte da pregação de hoje, do 52 até o final, 59. A palavra de Jesus, ela revela e ela distingue os crentes falsos e os verdadeiros. 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Aí requentaram o argumento, né? Abraão morreu e também os profetas. Aqueles ouviram Jesus falar que quem guarda a sua palavra vai viver eternamente. Falaram: mas Abraão guardou a palavra de Deus, mas ele morreu. Os profetas também guardaram a palavra de Deus e morreram. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Ou, em outras palavras, Jesus, quem você pensa que é? Respondeu Jesus no 54: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Mais uma vez ele repete: eu não preciso ficar rebatendo argumentos baixos. Eu não preciso ficar rebatendo argumentos baixos. A glória que eu tenho vem do meu Pai, e Ele cuida da minha reputação, da minha vida. A minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. No 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. O que Jesus está dizendo aqui para eles? É assim: Deus permitiu que Abraão tivesse uma visão da morte do Messias como um sacrifício, isso representado pela morte do seu filho, pela obediência ao mandamento de sacrificar o seu filho Isaque, lá em Gênesis 22. Abraão anteviu, naquele momento ali, a providência de Deus em providenciar o cordeiro para ser imolado perfeitamente.
A promessa de Deus em falar para Abraão: não mate o seu filho, eu vou providenciar um cordeiro, creia em mim e nas minhas promessas. Ali naquele momento Deus já estava mostrando para ele que Deus enviaria o poderoso e perfeito cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Coisa linda! A morte do Messias como sacrifício pelos pecados dos homens foi representada claramente ali a Abraão no mandamento de oferecer o seu filho Isaque. E Abraão creu em Deus e em sua palavra. Deus poupou o meu filho, e Deus vai enviar o Messias, o Salvador, e não vai poupá-lo. Vai redimir o seu povo através do prometido Salvador. E Abraão creu nas promessas de Deus. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13. Não estou fazendo exposição de Hebreus, porque não é a minha matéria. Mas diz assim o texto: todos eles morreram na fé. Todos eles, você tem que ler o contexto do capítulo 11, que mostra ali desde o início a criação. Depois falou sobre os patriarcas e falou sobre Abraão. E aí o escritor dá uma interrompida ali no versículo 13. Ele fala: todos eles, esses anteriores que eu mencionei, morreram na fé, não tendo recebido é obtido o cumprimento das promessas. Eles morreram na fé, eles morreram crendo, eles morreram acreditando nas promessas de Deus. Não receberam as promessas de Deus, mas morreram crendo, tendo-as visto de longe e saudando-as, ou seja, eles sabiam que ia acontecer. Quando Deus promete, Ele cumpre. Embora Abraão não tivesse permissão de viver para ver os tempos do Messias, no entanto, ele teve permissão de ter uma visão profética do Cordeiro de Deus, e então Abraão creu nas promessas de Deus contidas em sua palavra, e isto fez dele um crente verdadeiro. Por isso que Jesus fala: o vosso pai, Abraão, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão lá atrás creu que um dia viria o Salvador da nação de Israel. Alegrou-se, viu e ficou muito alegre. Abraão cria como um verdadeiro crente de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que promete. Por isso ele se alegrou e regozijou-se nas promessas de Deus. É isso que Jesus está dizendo nesse versículo 56, e eu precisava explicar isso para entendimento de todos. 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Para com isso. Você tem 32 anos? Como assim você fala que viu Abraão? 58, respondeu-lhes Jesus: em verdade, ou a verdade, a espada saindo da boca de Jesus agora, eu digo a vocês, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Irmãos, eu tenho dito aqui que os judeus eram muito familiarizados com essa expressão, eu sou. Não tinha dúvida na cabeça do judeu que quando alguém falava eu sou, na forma como Jesus falava, era Deus falando. Era Deus, o El Shaddai falando. E Jesus lança aquela espada naquele momento: eu sou antes de Abraão, eu sou Deus, eu sou. E por ser a palavra de Jesus viva e eficaz, mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração, ela fez com que aqueles ouvintes ali, que de início manifestaram certa crença em Jesus, fez com que eles realizassem o seguinte: olha o 59, todos creram em Jesus naquele momento, houve um quebrantamento geral. A espada de Jesus que foi proferida naquele momento, a palavra de Jesus fez com que todos se arrependessem e crescem. Espada, ou é ou não é. E aqui João mostrou para nós que nenhum era. 59, então pegaram em pedras para atirarem nele. Jesus estava certo ou não estava que eles eram filhos do diabo? A gente até acreditou, né?
no versículo 30, ditas estas coisas, quando Jesus disse vários ensinamentos, no versículo 30, muitos creram nele, aí a gente chega ali, que bom, todos creram, muitos creram, mas essa crença não era genuína, não era verdadeira, não era uma fé verdadeira. Aí chega no 59, você vê que de fato eles não eram crentes verdadeiros. A palavra de Jesus revela e distingue os crentes falsos e os verdadeiros, aqueles que parecem crentes e aqueles que possuem uma fé genuína e vivem coerentemente como um filho de Deus, não como filho do diabo. Meu irmão, eu vou dizer para você, se você é filho de Deus, você não é filho do diabo, viu? Mas eu minto, irmão. Não, você mente, é um pecado, você tem que se arrepender, mas não é porque você mente, agora você virou filho do diabo. Não, agora você arrependeu, virou filho de Deus de novo. Não, uma vez sendo filho de Deus, mentindo você tem que se arrepender, mas você continua filho de Deus, ok? Aqui Jesus não está dizendo, porque depois de crente, quando você mente, você volta a ser filho do diabo. Não, isso aqui é a distinção entre crentes e descrentes, ok? Conclusão, a palavra cortante, afiada de Jesus revela a condição exata do íntimo de cada ser humano. A espada hoje tem a capacidade de trazer à tona tudo aquilo que está no coração das pessoas, em nossos corações. A palavra, ela é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. A palavra revela se você realmente é crente ou não é, como um espelho. Ela apresenta um diagnóstico preciso da condição interior exata de cada ser humano. Ela discerne, ela distingue, ela faz separação entre crentes e descrentes. Por isso que a pregação do Evangelho é para salvar ou condenar. A pregação do Evangelho é a atuação da espada de dois gumes. É a palavra que não volta vazia, mas cumpre todo o propósito de Deus. Quando a igreja anuncia, prega a palavra ao mundo, ela está anunciando paz e salvação e ao mesmo tempo está anunciando fogo e condenação. Nesta manhã, diante da palavra de Jesus, perguntas saltam aos nossos corações ou em nossos corações e nossas mentes. Somos nascidos de Deus mesmo? Somos discípulos de Jesus e estamos espiritualmente vivos? Ou nós estamos enganando a nós mesmos e ainda estamos espiritualmente mortos? Falando em termos práticos, então, o anúncio ou a pregação da palavra de Deus revela se há vida verdadeira ou morte espiritual. A palavra de Deus penetra o fundo, o mais fundo do nosso interior, do nosso ser, o suficiente para mostrar a nós a verdade de nossos motivos e pensamentos e revelar o nosso próprio eu. Amada igreja, renda-se à palavra de Jesus nesta manhã. Renda-se à palavra de Jesus, porque não tem meio termo. A espada de Jesus tem sido anunciada por vários momentos. Renda-se à palavra de Jesus, à palavra de Deus, à Bíblia. Use-a para conhecer a Deus e a si mesmo e confirmar a sua própria identidade espiritual. Meu irmão, se você ainda não tem identidade espiritual, leia, mergulhe, creia na palavra de Deus para você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de fato e ter uma identidade cristã de fato, de verdade. Se existe vida espiritual em você, haverá amor, haverá gozo, haverá prazer, haverá deleite e desejo verdadeiro em obedecer à palavra de Deus. Haverá, se você é crente de verdade. E também, os frutos vêm, a prática vem, pelo amor à palavra do Senhor. Eu quero amar o Senhor, eu quero amar o meu Jesus, Ele é o meu Senhor, sou discípulo dEle. Eu quero viver, praticar aquilo que Ele ensinou. Isso vem fruto. Isso vem como consequência de você estar amando a palavra de Jesus. E os frutos confirmam se você é ou não crente em Jesus Cristo. Assim diz o nosso Senhor Jesus, que profere a sua espada, que é a palavra. Amém. Senhor, que todos nós aqui tenhamos realmente reverência diante da Tua santa palavra, Senhor.
a verdade proferida pela boca de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que vivamos por meio da Tua palavra, Senhor, e que também através dela o Senhor alcance corações nesta manhã que são incrédulos ainda, que são filhos de Satanás ainda, que vivem na mentira ainda, em falsidade, descrentes, uma vida religiosa, quem sabe, uma casca, querendo mostrar para os outros que são crentes, mas na verdade não são. Senhor, que a Tua espada alcance esse coração e converta verdadeiramente esta pessoa, para que ela se renda de verdade e tenha uma fé genuína em Jesus Cristo e viva como tal, como discípulo de Jesus. É neste nome que oramos nesta manhã. Amém.